Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, lindeusas! Bom dia, lindeusas! E aí, vamos? Vamos com tudo para essa aula de hoje? Então vamos que eu tô assim, ó, tô acesa. Tô acesa, o cabelo tá até meio bagunçado hoje, mas tá tudo certo. Estou aqui, hein? Tô presente. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, estão prontos pra gente poder começar essa jornada hoje? Que serão 4 encontros, 4 aulas aí, pra gente poder refletir, pra gente poder bater um papo, conversar sobre autocuidado, autoestima, autoamor. Por isso que eu chamei de jornada de autoamor, porque é essa trilha que a gente vai fazer até chegar no topo. O autoamor é o topo. Então, mas para chegar lá, tem umas etapas antes. E a gente começa hoje a falar sobre isso, a entender o que é essa trilha, o que são cada um desses passos até a gente chegar lá. E vamos que vamos, porque tem muita coisa. Hoje é o primeiro de 4 encontros e eu quero ver você aqui todos esses dias comigo para a gente poder trazer luz para esse assunto. E sem dúvida nenhuma ele é muito importante, porque ele é um processo de cura, gente. O autoamor é um processo de cura, mas e a cura é tão profunda e tão grande que ele dá trabalho. Não é uma coisa fácil. E para que ele possa ser leve, porque trabalhoso vai ser, tá? Não vou te iludir, não. Vai ser trabalhoso, mas para que ele possa ser leve, você precisa compreender alguns aspectos desse processo para que você possa trilhar essa jornada de uma forma mais leve, de uma forma desperta, sabe? Com os olhos abertos. E eu tenho certeza que ao final dessa jornada você vai começar a olhar as coisas, você vai começar a ler os símbolos de uma forma muito mais inteligente. Você vai começar a captar coisas que você não captava antes. Você vai começar a se relacionar muito melhor com você. Esse é o objetivo. É o principal objetivo. Você vai começar a perceber qual é a importância de você se nutrir, de você estar inteira, de você estar presente. A importância de você começar essa jornada. Você vai entender o que é o primeiro degrau. Como é que você sobe esse primeiro degrau. Por que esse degrau é o teu chão e você precisa estar fortalecida nele para você poder chegar no alto amor? O que ele vai fazer por você? Então, hoje a gente só está começando. Eu falo que hoje vai ser um grande aquecimento, mas vai ser um aquecimento mesmo, tá? Não é uma coisinha, não. Prometo para você que você não vai se arrepender. E eu quero falar para você o seguinte, ó. Eu tô pensando aí de fazer uma coisa bem legal ao final dessa jornada. Então fica aqui comigo, fica aqui nesses 4 dias que eu tenho certeza que você vai adorar. Ó, eu quero falar um negócio pra você. Essa jornada do autoamor é uma jornada nossa aqui de troca. Eu não vou te vender nada no final. Essa série de lives não é uma série de lives de lançamento, tá? É uma série de lives que eu tô aqui para servir e a gente precisa ganhar consciência. O meu grande objetivo aqui, o grande objetivo da Escola do Saber é fazer com que você possa tomar consciência de você, lembrando quem você é, e você possa, a partir disso, fazer escolhas inteligentes na sua vida. Quando a gente ganha liberdade, a gente aprende a fazer escolhas. E a liberdade vem a partir do momento em que a gente lembra quem a gente é. E o processo não é de busca, é de lembrança, certo? Então você vai lembrar quem você é para que você possa fazer escolhas inteligentes para sua vida. Então vamos, chega de tagarelice e vamos nessa? Então vamos nessa, estamos aqui para isso. Obrigada pelos coraçõezinhos, bota o dedinho aí nos coraçõezinhos, que o Instagram ajuda a avisar que a gente já tá aqui juntas, reunidas, e quando a gente tá reunida, a egrégora se fortalece. Ah, eu quero falar pra você o seguinte, ó, sabe o que você podia fazer? Você podia fazer uma coisa muito linda, que é aumentar a corrente do bem,
printar essa tela, botar nos seus stories e compartilhar, chamar outras mulheres para cá. Gente, quando a gente aprende o que é o auto-amor e o que ele faz por nós, eu tenho certeza que você vai começar a focar a tua energia nisso. Não é à toa que auto-amor é o primeiro mandamento de Jesus, tá? O primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e o a ti mesmo vem antes. Ele está no final da frase, mas ele é o começo da sentença. Certo? Se você não aprende a se amar, você sendo a imagem e semelhança daquele que te criou, você não aprende a amar a Deus. Se você não aprende a se amar, você não consegue trocar equilibradamente, você não consegue amar o outro. Então, o auto-amor é a cura profunda do teu espírito. Certo? Vamos? Então vamos. Vamos que eu tô aquecida. E vocês? E ó, vão trocando aqui comigo, vão colocando nos comentários que eu tô ligada aqui e a gente vai trocando uma ideia, tá? É pra gente trocar uma ideia, tá, gente? Isso aqui não é um monólogo, não, tá? Ó, eu sempre gostei, desde quando eu fiz a minha transição de carreira e já quando eu trabalhava em empresa, sempre conversava com as minhas equipes, sempre buscando a etimologia das palavras. Eu sempre adorei estudar filosofia, desde pequena, né? No ginásio era a matéria que eu mais gostava. E na filosofia, um dos pilares da filosofia é a dialética, a gente aprende a fazer perguntas. E eu sempre fui perguntando, de onde que é essa palavra? De onde que ela saiu? O que que ela é? E eu sempre adorei estudar a etimologia das palavras. Então a gente está falando de autocuidado, de autoamor e de autoestima. E a gente fica ouvindo muita coisa, né? Até porque assim os símbolos são muito trocados, a comunicação é truncada. Tem uma comunicação que ela é tácita e outra e ela é implícita também. Então a gente fica recebendo várias informações, vários símbolos, e isso, gente, gera uma confusão mental muito grande. E muitas vezes a gente olha uma mensagem, a gente acha ela bonitinha e tal, mas ela tá impregnada de símbolos que fazem com que as crenças que a gente tem dentro da gente, que muitas delas talvez não sirvam mais, muitas delas estejam aprisionando a gente no lugar onde a gente está, elas são reforçadas com essas comunicações. Então, quando a gente começa a compreender verdadeiramente qual é o sentido das palavras e para que elas servem, a função de cada coisa que existe, porque tudo tem função nesse universo, a gente começa a ganhar uma outra consciência e olhar para as coisas de um jeito diferente. Então, eu quero primeiro começar falando para vocês o que é autocuidado, o que é estima e o que é amor, etimologicamente falando, tá? Pra gente poder começar a dar sentido para as coisas. Então, eu vou começar pela estima. O que é estima, gente? Estima, ela é um sentimento. E sentimento é diferente de emoção. Cris, qual é a diferença entre sentimento e emoção? Emoção é algo límbico, é algo primal. Sabe, é um choro, é um quente, uma irritação, uma impaciência, é uma dor, que você pode ser tristeza, pode ser angústia, pode ser ansiedade, pode ser, sabe, você às vezes não sabe nem nomear, né? Vou colocar aqui numa coisa bem ampla, a gente quase não sabe nomear, a gente acha que é uma coisa, mas pode ser outra. O sentimento é quando a emoção, ela entra em contato, ela se une com a razão. Então, é aquele desconforto que vem, e aí você começa a perceber e falar assim, caramba, eu fiquei assim depois que eu ouvi tal coisa da fulana. Me bateu um negócio aqui. Ai, gente, isso aqui me remeteu a tal lugar, eu tô sentindo tal coisa. Isso é um sentimento.
Você traz para a consciência, você consegue identificar, você consegue nomear, você consegue criar uma trilha para saber de onde ela veio. Você trouxe razão, você deu luz. A luz é a razão em cima daquela emoção que você não sabia direito o que era. Isso é sentimento. Toda vez que a gente precisa, sempre que a gente precisar, e a gente sempre precisa, reformulando a frase. Se a gente quiser se desenvolver, a gente precisa transformar a emoção em sentimento. Fazer esse ciclo. Porque senão a gente vai ficar bordejando. A gente não vai gerenciar o nosso corpo emocional. Certo? E aí, a estima, ela é um sentimento. Então agora você já sabe o que é a diferença entre sentimento e emoção. É um sentimento de afeto que a gente tem em relação a alguém, certo? Sentimento de afeto que a gente constrói, que a gente cria em relação a alguém. O que é cuidado? Presta atenção, eu tô tirando o prefixo alto e tô indo na raiz de cada palavra. Estima, cuidado. O que é cuidado? Gente, presta muita atenção nisso, porque essa palavra, ela é muito negligenciada. Ela virou, né? Cuidado. O que é cuidar? Cuidar, dar banho, fazer a comida, lavar a roupa, tirar alguma coisa do lugar, né? Cuidar da casa, deixar ela passar um pano. A gente banalizou o cuidado. Mas sabe o que é cuidado, gente? Cuidado, ele é um adjetivo. Primeira coisa, falando aqui, levando para a gramática, ele é um adjetivo, ele é um atributo, é uma qualidade. É algo que a gente submete a uma rigorosa análise. Ele é algo que a gente medita sobre ele. É algo que a gente pensa, a gente reflete sobre ele. É aprimorado, é algo que a gente aprimora. É algo que a gente faz muito bem feito. Guarda isso no seu coração. Então, é um adjetivo. Algo que é pensado, meditado, aprimorado. É algo que a gente faz muito bem feito. Certo? É um atributo. O que é o amor? Agora que são elas. Amor, eu trouxe uma frase do Sêneca para falar para vocês. Sêneca fala que amor é algo que não se pensa, só se sente. E a gente fala muito, né, que Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque a gente não sabe o que é Deus. A gente só sente Deus, a gente só consegue experienciar Deus. Por isso que a gente diz que Deus é amor. Porque é algo que a gente não consegue explicar. A gente só sente, a gente só experiencia. E o que é o amor de Deus, gente? Esse amor que é divino, tem essa qualidade, esse atributo divinal. Esse amor que é o amor que a gente tem que praticar na nossa vida, nas nossas relações. Ele é um amor que é um amor da graça divina. É um amor da graça e um amor de graça. Essa graça divina é o todo, é tudo. Eu vou dizer para vocês que se vocês quiserem pedir alguma coisa para Deus nas suas preces, peça a Ele para nunca sair da sua graça. Porque é aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá tudo. Toma aí, te dei a vida, te dei o planeta, toca o terror aí. Faz dele o teu reinado, tô te dando a terra, é meu presente para você. Essa é a graça divina. Ele nos deu a terra. E o que você está fazendo com o que ele te deu? Só uma cutucadinha muito fraterna para você pensar. Então, isso é o amor. É esse amor que a gente tem que buscar. É desse amor que eu tô falando aqui nesta live. Eu não tô falando desse amor romântico. Que esse amor romântico é a pior doença que existe nesse planeta. É uma M. E eu queria falar um palavrão bem grande, mas eu não posso porque senão o Instagram vai me boicotar. Tá? Mas vocês podem aí imaginar o que vocês quiserem. Aí, é o seguinte.
seguinte, ó. Lembra que eu falei no começo da live que o alto amor. Ah! E o que é o alto? Alto com U. Alto com U. O alto com U, ele é um prefixo. E ele tem a função de designar uma indicação. No caso, ele tem uma ação indicativa para si mesmo. Alto indica uma ação para si mesmo. Então, quando eu construo um afeto, um sentimento de afeto para mim mesmo, quando eu cuido, quando eu primo, quando eu analiso, quando eu medito sobre algo para mim mesma, quando eu amo a mim mesma. Certo? Vamos lá. E aí, lembra que eu falei para vocês que é um degrau, é um processo de construção? Então, ó, tá invertido, gente. Eu não consegui configurar esse treco aqui para vocês poderem ver bonitinho, mas eu traduzo aqui para vocês. Ó, então tudo é alto, que a gente tá falando desse processo pra gente, certo? Então, ele começa aqui, ó, no autocuidado. Depois ele passa pela estima até chegar no alto amor. Então é uma escadinha. E aí, eu vou começar hoje falando sobre isso aqui, ó, sobre o sentimento de afeto. E por que eu vou começar com ele, gente? Ele tá aqui no meio do degrau. Ele tem uma relação interdinâmica com o autocuidado e com o amor. Se eu não construir isso aqui, porque se eu não olhar para isso aqui primeiro, melhor dizendo, eu não consigo fortalecer esse cara aqui. Esse aqui é o nosso chão. Eu não consigo construir o teto se o meu chão não estiver bem construído. Mas para eu construir esse chão aqui, eu tenho que olhar para isso aqui primeiro. Esse aqui é o meio, é o começo de tudo. A estima interfere numa coisa que a gente vai falar agora, que é na imagem de si, nosso sentimento de si, tá? Esse sentimento de si é um termo que a gente usa em psicanálise. Mas eu vou trazer uma linguagem que vocês vão entender, eu tenho certeza absoluta. Gente, olha o tamanho do meu roteiro. Mas eu prometo que eu vou mastigar ele aqui bem bonitinho para vocês, tá bom? Então, ó, vamos começar a falar de estima, de autoestima. Gente, a autoestima, ela é um produto da nossa constituição de sujeito, né? A constituição de sujeito, ela se dá quando a gente tá lá no ventre da nossa mãe, né? A gente começa lá a receber todos os conteúdos quando a gente tá dentro da barriga dela. E aí a gente nasce e a gente começa essa relação com a nossa mãe de uma forma bem narcísica, né? É a mãe e uma coisa, que é o seio. Então é só isso que existe. Eu só vejo você, eu só vejo você. Então por isso que é narcísica. Eu não vejo mais nada, só isso. Só eu importo. E é uma questão de sobrevivência, né? Porque é o bebê ali, ele precisa da mãe, porque senão ele morre. Então, nesse processo, a autoestima se conecta direto com esse processo de constituição de sujeito que se dá nessa relação inicialmente narcísica com a mãe. E depois, à medida que a gente vai crescendo, o bebê vai crescendo, ele vai entrando no simbólico através das relações. Então, a mãe começa a introduzir o bebê, né, na relação com o papai, na relação, ele começa a olhar, né? As cores, os formatos, as temperaturas, tudo isso é simbólico. Começa a ouvir a voz do papai, a voz da vovó, a da mamãe ele já sente. Então tudo isso é o simbólico. Isso vai se tornando, à medida que ele vai crescendo, ele vai ouvindo. Ai, o gostosinho da vovó, a gostosinha da vovó, a fofurinha, parece com aquilo, parece com a fulana, parece com a ciclana, vai ser isso, vai ser aquilo. Tudo isso é conteúdo. E eu vou recebendo. E eu lá, quando criança, eu não tenho proteção. Eu vou recebendo. E aí,
gente, a gente vai se constituindo enquanto sujeito e a gente vai introjetando todas essas informações dentro da gente, e essas informações todas, elas vão formando a nossa imagem e elas vão construindo o sentimento que eu tenho de mim mesma. Então, a gente começa nesse processo de dinâmico, que é o tempo todo, né? Todas as relações, elas são interdinâmicas. E eu me relaciono não só com pessoas, mas com o ambiente também. Então, aquilo que eu recebo do ambiente também vai entrando em mim, vai compondo essas informações, vai compondo essa constituição. E aí, gente, essa imagem que vai se formando através do sentimento que eu vou construindo de mim mesma, ela vai representando todas as experiências que eu vou vivendo. Eu vou expressando isso através da minha autoimagem. Então, as minhas escolhas, os meus gostos, aquilo que eu escolho para vestir, o cabelo, a forma do cabelo que eu começo a usar, a cor do cabelo, o jeito do cabelo, as coisas que eu escolho, que eu digo que eu gosto, que eu deixo de gostar, a comida, todas essas relações, tudo eu vou comunicando, e aí é de um jeito muito inconsciente, esse sentimento de si. Esse sentimento de si vai se expressando através da minha imagem. E essa imagem diz muito sobre as escolhas que eu estou fazendo. Então, eu vou falar de mim, porque eu só sei falar de mim. Então, assim, eu era uma criança muito tímida, muito fechada. As minhas roupas expressavam isso. Gente, eu não mostrava sob nenhuma hipótese isso aqui, porque eu me achava magra demais, eu não gostava de mim. Eu não usava shorts, eu não usava regata. Então, as minhas roupas eram sempre muito cobertas. Muito cobertas. Meu cabelo, eu me achava muito inadequada, então o meu cabelo, ou ele tava, quando eu fiquei mais mocinha, eu alisava meu cabelo muito, eu usava meu cabelo só alisado, ou muito preso, porque eu não gostava do volume, eu não gostava dos cachos, eu achava que eu não me encaixava. Tudo comunicando, era o sentimento que eu tinha de mim e eu me comunicava, me expressava através daquilo que eu colocava no mundo. Eu falava pouco, eu me colocava, se você me visse numa roda, eu sempre estava com um passinho para trás. Porque eu não me sentia pertencente. Tô trazendo tudo isso para você começar a pensar sobre você. Vai se olhando, vai se percebendo nessas falas que eu tô trazendo para você. Vai acordando, vai despertando e vai trocando aqui comigo e colocando o que tá vindo aí de insight para você. E normalmente esse processo de construção, de constituição do sujeito, de construção do sentimento de si, ele vem adornado de muita dor, de muitas reticências, de muito auto-julgamento, né? E aí, gente, nesse processo tem uma coisa que é super importante, ó. Essa constituição do sentimento de si, ela envolve o auto-julgamento que eu falei, e ela envolve outra coisa que é muito, muito importante, que a gente deixa pra lá, que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é fundamental pra gente sair do buraco e voltar e ganhar saúde na relação com a gente mesma. Certo? Então, na medida em que eu vou nesse processo de imagem, de sentimento de mim mesma, sentimento de si, eu vou me auto-julgando, eu vou valorando num peso 2 aquilo que eu recebo de fora e vou negligenciando, vou sendo irresponsável com aquilo que eu sinto de mim mesma, né? Eu vou colocando aí
dando mais importância e me identificando com aquilo que dizem de mim, sem passar pelo meu crivo de consciência, sem passar pelo meu crivo do coração, eu vou me distanciando daquilo que eu sou. E aí, esse processo de distanciamento, ele é um dos responsáveis por grandes dores que a gente tem. De depressão, de ansiedade, de casos de bulimia, de anorexia, né? Quando eu desregulo muito, quando eu tô no processo de adoecimento muito grande, esse processo de afastamento, ele é um dos, tá? É mais complexo que isso, é muito complexo, é muito delicado falar sobre isso, mas é só para vocês tomarem a dimensão do quanto é importante. Vocês tomarem a dimensão por que eu estou trabalhando o auto-amor em 4 dias com vocês. Para vocês entenderem a complexidade do que é isso e da importância que é isso. E quando vocês olham para o extremo da dor e do dano que isso causa quando a gente se afasta e a gente vai para o medo, vocês verem o ganho quântico que vocês vão ter se vocês olharem para isso com atenção e começarem a construírem a jornada do auto-amor na vida de vocês. Tá fazendo sentido até aqui? Vocês estão entendendo? Tá criando uma lógica racional aí no que eu tô trazendo para vocês? Comentem aqui comigo na live, me ajuda, gente. Vai comigo, gente. Pô. Então, é muito importante vocês prestarem atenção nisso. Então, vamos lá. Retomando. Se eu tô aqui dizendo até agora para vocês que esse é um processo de construção, esse processo de construção da imagem de si, do sentimento de si, ele é dinâmico, eu tenho que estar o tempo inteiro, e eu tenho 2 réguas, a minha e a daquilo que eu recebo. Gente, a vida de relacionamento, a gente precisa estar olhando para isso, para a gente não se afastar da vida, se distanciar da gente e se afastar do movimento do mais, que é a vida. A gente prestar muita atenção para a gente não caminhar para o movimento da morte, que é um movimento de recolhimento, de não confiar, de reticência, de aprisionamento, de medo. Quando eu começo a perceber que esse é um processo dinâmico, se ele é um processo dinâmico, ele muda toda hora, concorda? Eu estou o tempo inteiro recebendo e eu tenho que dar, eu tenho que trocar. Eu tenho que passar por esse crivo aqui que é o meu. Eu não posso só receber e fazer as minhas escolhas e achar que a régua é só essa. A régua é essa daqui. O que o outro diz sobre mim é importante? É, claro que é. É na relação com o outro que eu me torno. É nessa troca com o outro que eu enriqueço e eu aprendo a lidar. Eu ganho força, eu ganho musculatura. Eu começo a me ver através dos olhos do outro. Eu me olho de um lugar, o outro é esse lugar aqui, ó. Que muitas vezes os olhos estão aqui, que o meu olho não alcança. Então ele me traz elementos e coisas que eu não estou vendo. É verdade? Eu preciso passar pelo meu crivo. É verdade? Realmente faz sentido? Esse é o cuidado. O que ele está dizendo sobre mim é verdadeiro? Então eu tenho que olhar para isso e estar nessa troca interdinâmica o tempo todo. Para que eu não fique estagnada. O processo de constituição do sujeito, ele começa lá pequenininha, bebezinha, mas ele é um processo eterno. É um processo de revisão. A gente está sempre no reeditar, ressignificar, revisar. E aí tem uma coisa que é muito salutar para dizer para vocês, que é assim, ó. Se é um processo dinâmico e ele está o tempo inteiro mudando, e nesse processo dinâmico eu tenho que estar o tempo inteiro revisando, revisitando, ressignificando, significa dizer que eu não sou, eu estou.
estou, eu posso mudar. E aí tem outro ponto importante que eu quero trazer para vocês. Nesse estado de coisas, somos cíclicas, tudo é cíclico. Nesse estado de coisas, são coisas que acontece de respeito a coisas, diz respeito ao externo, não diz respeito a mim. Então, se essas coisas, elas estão dentro de mim, elas são menores do que eu. E se é tudo cíclico, tudo muda, eu sou capaz de mudar. Aí entra a autorresponsabilidade. Diz respeito a mim, estão dentro de mim. Eu sou responsável por cuidar. E aí, resgatando o conceito de cuidar que a gente trouxe lá no começo, cuidar é refletir, é meditar, é aprimorar, é fazer bem feito. Percebe, gente, que o cuidado, o autocuidado não é essa coisa rasa, que eu me emputeço quando eu vejo esse simbolismo completamente truncado, que faz com que vocês se aprisionem ainda mais e fiquem no raso. Vocês ficam presas no raso quando vocês ficam olhando como autocuidado, como essa coisa externa. Ah, eu tenho que malhar, eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que cuidar do meu cabelo. É esses símbolos que vocês vão recebendo, vocês vão acreditando que é isso, e não é. O autocuidado tem a ver com a nossa, tá diretamente ligado com a nossa estima, e ele tem a ver com o processo revisional da nossa constituição de sujeito, da nossa imagem de si, do nosso sentimento de si. Se eu não olho para isso, eu não crio musculatura para sustentar o meu autocuidado, para sustentar as ações que vão transformar quem eu sou. E se eu não consigo sustentar as ações que vão transformar quem eu sou, eu não consigo mudar o sentimento que eu tenho de mim, eu não consigo me autoestimar. Se eu não consigo me autoestimar, eu não consigo me amar. Consegue ver a escadinha? Tá conseguindo perceber a trilha? Gente, isso é muito power. Esse é o grande poder, essa é a chave da transformação. Por isso que eu tô dizendo para vocês e repito que é cura. É trabalhoso? Pra caramba. Mas, cara, é um salto quântico, eu te garanto. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu roteiro, ver se eu não tô perdendo nada importante para dizer para vocês. Então, ó, quando a gente tá falando de autoimagem, eu quero só resgatar uma coisa aqui, ó. Por que as pessoas ficam só no raso do autocuidado, levando só para essa coisa do corpo, de como você se veste, de cabelo, de não sei o que lá? Gente, movimento é sempre de dentro para fora. Dentro para fora, dentro para fora. Se eu não mudo o sentimento que eu tenho de mim, eu não sustento as outras áreas do autocuidado. O autocuidado não é só cuidar do que tá fora. Quando eu cuido do que tá dentro, quando eu transformo o meu sentimento de si, o meu autocuidado que tá fora, ele aflora automaticamente, eu não preciso olhar para ele. Ele vem quando eu começo a gostar mais de mim, quando eu começo a perceber as coisas que eu tenho dentro de mim, quando eu começo a perceber que aquilo que falam de mim talvez não seja verdade, eu começo a brotar, e vai começar a brotar em você, quando você começar a se questionar, vai começar a brotar em você uma dúvida. A dúvida vai levar você a querer experimentar algo novo. E quando você se desafia a experimentar algo novo, você acaba de quebrar a imagem que você tem de si e você começa a olhar e querer outros elementos para compor a imagem que você tem de você hoje. E aí o processo de mudança acontece.
é um processo de autoconhecimento. Tudo é autoconhecimento. A vida é de relacionamento porque ela é uma grande escola de autoconhecimento. E por isso que a gente não deve se fechar. Por isso que esse conhecimento da construção do autocuidado, da autoestima, do autoamor, faz com que você ganhe uma consciência e uma inteligência que está para além da mental, da racional, que é uma inteligência espiritual, que faz com que você não tenha medo de se relacionar, faz com que você possa se blindar nas relações, você possa identificar mais rápido os símbolos que estão sendo transmitidos para você. E você consegue separar. Epa, isso aqui não é meu, isto é meu. Epa, esse aqui é meu espaço sagrado. Vai até aqui, isso aqui ele está transferindo, ela está transferindo, isso aqui não é meu não. Epa, epa, epa. Talvez o que ela está dizendo para mim não é nesse grau, não é nessa dureza. Mas tem sentido? O cerne desse negócio tem sentido. Você começa, gente, a despersonalizar as coisas que chegam para você. Você começa a perceber que não tem a ver com você, com a tua persona. Tem a ver com coisas, tem a ver com conteúdos, tem a ver com sentimentos. Muitas vezes com emoções, nem sentimentos, com emoções. Então, é uma coisa meio rústica. Eu não consigo nomear, então eu te ataco. Quando você consegue entender esse mecanismo e começa a entender o que tem dentro de você, se você sabe o que tem dentro, quando você vai no supermercado, você precisa primeiro olhar a tua prateleira para você não comprar coisa em excesso, coisa em duplicidade que vai estragar. Quando a gente está falando desse processo de construção de auto-amor, é a mesma coisa. Você olha para dentro de você e você fala assim, eu sei o que tem dentro de mim, eu sei qual é a minha constituição de sujeito. Pelo menos assim, os grandes marcos eu conheço. Então, quando alguém de fora vem, te ataca, te fala uma coisa, você vai falar assim, beleza, isso aí, o cerne desse negócio é meu mesmo. Tem ressonância comigo, porque eu também tenho essa mesma dor. Mas não é do jeito que ela tá falando aí, não. Não é do jeito que ele tá me trazendo aí, não. Esse pedaço aqui é meu, agora esse resto aí, ó, fica com você, irmão, porque isso aí não é meu, não. Então, você começa a olhar isso com outro olhar, você começa a se ferir menos. Você começa a se blindar, porque você começa a se conhecer mais, certo? E essa forma como eu me comunico, o meu sentimento, o sentimento de si, porque ele não é meu nem seu, o sentimento de si é uma estrutura psíquica, tá? Que a gente olha em psicanálise como uma estrutura. Então, o sentimento de si, que acaba se transfigurando, né? Se comunicando, se expressando, ele transborda para a nossa autoimagem. E essa autoimagem, sim, ela tem muito a ver com o nosso corpo, né? O nosso corpo físico, a forma como a gente escolhe a nossa apresentação pessoal, o nosso estilo, os nossos gostos pessoais e também como a gente expressa a nossa espiritualidade. E aí, leia-se espiritualidade como filosofia de vida. Eu não estou falando espiritualidade aqui como acender uma vela, levantar um terço. Não, eu estou falando como estilo de vida. Espiritualidade não tem a ver com religião, não tem a ver com ritualística. Espiritualidade, ela é uma ferramenta que está a serviço do autoconhecimento. Eu digo sempre que a espiritualidade é o balão de oxigênio, ela é a luz, é a tocha que ilumina o caminho para o autoconhecimento. Por isso que as duas andam juntas. E eu vou dizer, é muito bom que andem juntas. O processo fica muito mais fluido, muito mais gostoso, muito mais leve. Claro, se a gente entende o que é a espiritualidade, se a gente entende a função da espiritualidade dentro do processo de autoconhecimento. Espiritualidade não é autoconhecimento, as pessoas confundem muito isso. E aí, vamos falar agora
agora a gente falou deu para entender o que é autoestima, como que ela interfere no autocuidado e no autoamor. Eu vou falar um pouquinho mais para ficar mais claro. Então, quando você olha para o sentimento de si, ele tem a ver diretamente com a autoimagem. E a autoimagem, a base dela ela se relaciona com o autocuidado, né? E é um autocuidado que inclui o corpo, os gostos, a nossa linguagem, mas ela é mais. O autocuidado tem a ver com essa reflexão sobre o sentimento que eu tenho, que eu construí, né, de mim mesma. O sentimento de si é eu olhar para o sentimento de si e ver que construção foi essa, certo? Para que eu possa fortalecer essa musculatura. Se você não constrói essa musculatura, gente, do autocuidado, para você não sustenta nenhuma transformação, tá? Semana que vem a gente vai falar muito sobre planejamento, porque eu vou trazer isso, porque a gente está no final do ano, e eu vou trazer planejamento de um jeito que vocês nunca ouviram falar, ou mentira, vocês ouviram sim, porque vocês são mulheres despertas, vocês estão aí no processo de autoconhecimento, e eu tenho certeza que alguns elementos vocês já ouviram, mas eu vou trazer novidades sobre planejamento estratégico, e a gente não consegue falar sobre plano, porque eu vou falar de planejamento numa visão de plano em movimento, vou falar numa visão de projeto de vida para vocês. E a gente não consegue falar de planejamento, porque eu quero falar e eu quero que vocês construam, porque a gente está entrando no novo ciclo, revisando, reeditando a gente mesmo nesse processo. E se a gente não tiver sustentada aqui, ó, a gente não sustenta um plano em movimento, que é o planejamento estratégico. Por isso que eu trouxe essa jornada antes. Só que é fundamental para a nossa vida, em tudo que a gente for fazer. E aí eu quero falar um pouquinho mais, só finalizando essa coisa da autoimagem, do autocuidado. Quando a gente vai olhando para essa construção de sujeito, do sentimento de si, eu vou entendendo os meus conteúdos e vou reeditando, ressignificando, trabalhando, me conhecendo através desse lugar, eu vou fortalecendo meu autocuidado. Aí eu começo a caminhar um pouquinho para esse gostar de mim. Mas, gente, tem dois princípios nesse processo de começar a fortalecer isso aqui para subir para esse degrau. Tem duas coisas fundamentais que você precisa começar a trabalhar hoje dentro de você, que é a sua autoaceitação e o seu auto-perdão. Sem esses dois pilares, você não consegue caminhar para cá. Você não consegue sair daqui e vir para cá. A autoaceitação, gente, tem a ver com a gente olhar para nós enquanto seres espirituais que somos, com tudo que ele tem, com tudo que nos compõe. Nós somos seres espirituais que a gente tem tudo dentro de nós, né? A gente caminha, nós somos seres inteiros. Então, nessa inteireza, a gente tem duas polaridades todas as duas polaridades e tem o meio dela. Então, a gente é um caminho, nós somos uma coisa inteira. Então, a gente vai ter aqui dentro raiva, rancor, ódio, egoísmo, arrogância, mágoa, medo, tudo. A gente vai ter também amor, vai ter alegria, vai ter afeto, vai ter todos os derivados, as emoções primárias de uma polaridade de outra e todos os seus filhinhos. Tudo faz parte, é incluir tudo. É incluir tudo. Se a gente tira alguma coisa, a gente exclui alguma coisa, a gente anda na vida capenga. E a gente não entende por que as coisas não dão certo, por que eu não consigo compreender, por que eu não consigo internalizar, por que eu procrastino, por que eu sou ansiosa.
Porque eu fico tirando partes que são minhas. Esse é o processo de autoaceitação, gente. E ó, se você entende e fala muito, eu creio em algo maior, eu creio que eu fui criado, que eu vim da fonte. Tá, você tá mentindo pra você mesmo, porque se você estivesse falando a verdade pra você mesmo, você ia aceitar quem você é. Porque ele te aceita. Se você é a imagem e semelhança dele, tudo que tem em você é divino. Então diga sim para tudo que tem em você. Se tem muita raiva, se tem muito rancor, se tem muito medo, o que você precisa é regular e não extirpar de você. Porque vai ficar capenga. É regulação e não extirpação. O movimento é sempre de inclusão. Para você chegar aqui no amor, você tem que aprender a incluir todas as suas partes e aceitar quem você é. E aí tem um ponto muito importante. Aceitação não tem a ver com conformismo. Aceitação traz implicitamente dentro dela, acompanha uma coisa chamada desafio. A aceitação é um convite para você romper os teus limites. A aceitação é a serenidade, ela traz assim para você. Olha para você inteira, você é tudo isso aí, ó. Tudo isso, beleza? Beleza. Agora, você pode ser mais. O que tem para além deste muro? O que tem atrás dessa porta? Caminha, atravessa essa porta. E o perdão, gente, a gente precisa se perdoar, a gente não é perfeita, a gente vai errar, e o erro é a melhor escola que a gente pode ter. O que a gente precisa prestar muito atenção é, eu tô errando ou eu tô falhando? Existe uma diferença. O erro é, eu vou fazer algo novo, eu não sei como é, eu fatalmente vou errar, e tá tudo bem. É o processo de aprendizagem. Eu fiz de novo, deu errado. Eu vou olhar para esse processo e ver aonde que eu errei e vou aprimorar o meu processo, vou fazer de novo. Eu vou errar? Vou, mas eu vou errar diferente. Eu tô aprimorando, eu tô crescendo, eu tô me desenvolvendo, eu tô produzindo. Agora, falha é síndrome de Gabriela. Eu sou assim mesmo. Quem quiser que me aguente. Aí eu tô falhando, isso é burrice. Certo? Então, eu tenho que me perdoar dos erros que eu cometi, porque eu vou errar. A vida é isso. Se você quiser viver de verdade e viver no amor, você vai errar. E tá tudo bem. Tá tudo bem errar. Faz parte. Se você não errar, você não vai crescer. O erro implica também em algo novo. Você tá fazendo de novo. Você tá ganhando consistência naquilo que você tá fazendo. Então, você vai errar. Certo? E aí, nós vamos aqui para o último degrau dessa escadinha. O amor, o auto-amor. Gente, o auto-amor, ele, como eu disse, né? Você precisa para você poder chegar aqui, estabelecer essa pacificação, né? Você guerreia no primeiro momento para você poder olhar para sua constituição desse jeito e jogar tudo no chão, destruir para você poder refazer, reconstituir, ressignificar, reeditar e depois você vai para paz, né? Não existe paz sem guerra, né? E essas boas lutas que o próprio Jesus nos traz, né, na sua sabedoria. A gente pacifica na aceitação, no auto-perdão. Quando você começa a fortalecer esses pilares, você já está caminhando para o amor. Esse amor que inclui tudo. Esse amor que diz sim para você. Esse amor que olha para você e fala assim, cara, eu posso, tá dentro de mim. Eu sou responsável pelo que eu tô vivendo.
Eu sou responsável por aquilo que eu vou semear. Eu sou responsável também pela minha colheita. Então eu preciso escolher bem aquilo que eu vou plantar. Então, esse é o processo de construção de auto-amor. É eu dizer sim para mim. E nesse processo eu vou automaticamente, algumas coisas, quando eu começo a olhar para o autocuidado, fortalecer o autocuidado, desse jeito profundo, tá? Quando eu começo a mexer na minha imagem, no meu sentimento de si, eu começo a me estimar. E o fortalecimento da estima vai fazendo o amor por mim crescer. E aí eu começo a perder o medo, eu começo a confiar mais em mim. Porque, gente, grande parte da desconfiança vem do desconhecimento. Aquilo que eu não conheço causa medo. E aquilo que nos traz medo me aprisiona, me afasta. Faz com que eu me expresse com reticência. Eu não me coloco inteira na vida. Quando eu começo a me conhecer mais, eu me conecto com o amor, eu confio mais, eu me abro mais, eu me protejo mais, eu consigo ver ampliado. Eu começo a me precaver antes, porque a minha visão cresce. Eu conheço, eu sei, então eu posso ir. Isso não me amedronta, certo? Combinado? Estamos caminhando, tá fazendo sentido? E aí, ó, eu quero falar uma coisa pra vocês, ó. Fortalecer uma coisa quando a gente fala de auto-amor. Se a gente realmente quiser nos amar, a gente precisa incluir, internalizar esse processo de reciclagem dessa ciclicidade que nós somos. Essa ciclicidade nos dá uma noção ampliada de que a gente pode ser o que a gente quiser, desde que a gente se responsabilize por essas coisas. E é fundamental que a gente faça isso. Dar essa noção de que eu posso transformar o que eu quiser a partir de quem eu sou. Porque se tudo nasce de mim, se eu transformo o sentimento que eu tenho de mim, eu transformo o que está fora de mim. Então, se eu quero me cuidar mais, se eu quero me apresentar mais bonita, eu preciso mergulhar dentro para saber por que eu me desvalido, por que eu me negligencio, por que eu não consigo me organizar, por que eu não consigo me planejar, por que eu não consigo sustentar as coisas que eu decido fazer, por que eu não consigo ser impecável com a minha palavra. Porque existe uma cisão na minha constituição de sujeito. Porque existe uma cisão na minha imagem, né? Na construção do sentimento de si que me habita. Então é para lá que eu preciso olhar. E aí, a gente vai no próximo encontro fazer uma outra trilha aí. E eu quero já deixar um exercício para você. Eu quero te ver amanhã aqui às 8, tá? Pra gente continuar essa trilha. E aí eu quero fazer um convite para você. Começa a se aproximar do seu corpo. O corpo é a boca da alma. Começa a olhar como é que eu tô me comunicando. Que escolhas que eu tô fazendo para mim. Porque eu tô com um corpo que não tá legal. Eu não tô feliz com ele. Eu tô me comunicando de um jeito que não tá legal pra mim. Por que eu continuo fazendo escolhas tóxicas pra minha vida? Eu já sei. Por que eu tô fazendo isso comigo? Mergulha. O corpo vai te dizer aonde tá pegando. Mergulha. Não fica aqui. Porque aqui não vai sustentar. A sustentação é de dentro pra fora. Então, usa esse instrumento e amanhã a gente vai falar muito sobre isso. A gente vai mergulhar um pouco mais nesse processo. E a gente vai eu vou te dar algumas ferramentas para te ajudar nesse processo aí. Combinado? É o seguinte, vou finalizando aqui essa live de hoje.
Eu fiquei muito feliz de fazer essa live e eu quero agradecer muito vocês que estiveram aqui comigo, que passaram por aqui, que permaneceram aqui. Vocês são maravilhosas. E pedir para vocês compartilharem, marcarem parceiras, amigas, quem vocês acharem que precisa nessa live. E ó, eu quero pedir uma coisa para vocês de verdade, ó. Duas coisas. Printa essa tela e posta no Stories. Me ajuda a compartilhar isso. Gente, ó, a gente precisa entender que a gente não tá sozinha nesse planeta. E que a vida é de relacionamento. Então, se eu faço por mim e ajudo outras mulheres, o mundo onde eu vivo se torna melhor. Então, compartilha. Compartilha essa live, chama outras pessoas amanhã para vir para cá. E aí eu quero te pedir uma segunda coisa. Eu vou fazer um post logo na sequência, acho que já entrou. Vai lá e bota no comentário quais foram os maiores insights, qual foi o maior insight que você teve na aula de hoje? O que te pegou? Posta lá. Gente, vocês não imaginam o bem que vocês fazem quando vocês comentam algo, quando vocês trocam algo, quando vocês partilham algo de vocês. As pessoas ainda são tímidas, mas, gente, o que eu recebo de direct, elas não postam no comentário, mas elas me mandam no direct. Às vezes uma coisa que vocês postam lá dá um insight para alguém. Então, é muito legal isso, tá? Eu preciso falar isso para vocês terem dimensão das coisas que às vezes vocês fazem sem pensar e dizer que o comentário tem essa função, pelo menos para mim, tá bom? Ó, um beijo, quebra tudo no dia de hoje, tá bom? Faz o seu dia um dia incrível, sensacional e vamos junto, amanhã tem mais. Te espero aqui amanhã às 8, tá bom? Nosso compromisso. Um beijo, uma quarta-feira maravilhosa pra você, tá? Tchau, gente, até mais.